Oi, pessoal. Aqui é Maria Paula, OMP para os íntimos, sou diretora parceira de RH para a área de estratégia e tecnologia. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês no lançamento da nossa trilha de RH, que contará com uma sucessão de podcasts que vão compartilhar desde práticas, desafios, tendências e conteúdos muito relevantes. Esse espaço é para o time de RH, mas também para quem quiser e se interessar chegar. A ideia é que possamos falar de uma forma inovadora, através de formato acessível e sobre algo muito estratégico. As nossas práticas de gestão de pessoas, que vem tornando a Globo o lugar que a gente tanto quer estar. Os talentos humanos são e sempre serão um diferencial em qualquer empresa, mas na nossa jornada Mediatek isso ganhou ainda mais relevância. Por quê? Porque para a gente se transformar para fora como negócio, a gente precisou e ainda precisa genuinamente ser percebido internamente como esse lugar onde a gente colabora, onde a gente fala abertamente sobre os temas, onde somos convidados a inovar, testar, experimentar. São essas práticas que nos fazem atrair, engajar, reter nossos talentos de verdade e transformar nosso ambiente e cultura. Então, o que a gente quer com essa iniciativa é que seja um espaço de troca leve, bem-humorada. Queremos dar luz ao que estamos experimentando, aprendendo e colhendo como resultados. Quero convidar vocês a embarcar nessa com a gente. Só chegar, aproveitar, divulgar e compartilhar. Um grande abraço, pessoal, e fique agora com o primeiro episódio. Fala, rapaziada, estamos começando mais um Globotechcast, mas hoje temos uma novidade. O nosso canal está crescendo e com isso temos uma nova trilha sendo inaugurada, a de recursos humanos. Na trilha de RH, falaremos de práticas inovadoras de gestão de pessoas, dos desafios dos nossos talentos e ainda poderemos conhecer um pouco mais de cada área da Globo. Eu sei que você sabe, mas não custa lembrar. O Globotechcast é o seu podcast de tecnologia, agilidade e inovação, trazendo as novidades da Globo e do mercado. Patrocinado pela nossa área de estratégia e tecnologia, pelas comunidades de dados e Você Mais Ágil e pelo Globotech Blog. Tudo isso em parceria com o nosso RH e a área de gestão de conhecimento. Eu sou Felipe Paz e hoje quem está comigo é ela, Natasha Geraldo. Bem-vinda! Oi, tudo bom? Obrigada, Felipe. Muito bom estar de volta. Eu sou Natasha Geraldo, sou parceira de RH aqui na Globo e atendo a área de tecnologia, atendo o Hub Digital. Estou muito feliz com essa nova trilha. Acho que a gente vai ter aí muita conversa boa, muitas práticas para trocar e vai ser muito bom. Estou aqui com o Marcelo Souza, que está me ajudando aí nessa estreia. Então, vem uma estreia de peso. O Marcelo, que é diretor da área lá do Hub Digital, de tecnologia e produtos digitais. Marcelo, se apresenta aí pra gente. Tudo bom? Prazer estar aqui com vocês e nesse assunto, né, que é pessoas e cultura. Então, assim, é muito legal a gente ter uma carreira de tecnologia, de engenharia, né, ali, hard, e chegar aqui, né, nesse ponto da carreira de falar de pessoas e cultura. Então, assim, obrigado pelo convite. Eu sou o Marcelo Souza, alguns me conhecem como Marcelinho. Sou diretor de tecnologia para produtos digitais, cuido, né, da ponta ali do desenvolvimento dos nossos sites, dos nossos apps, multiplataformas, na web, nos celulares, na TV conectada. Então, assim, muito ali na frente, a ponta de lança de toda essa estrutura que a gente tem aqui na Globo para construir esses serviços digitais. Pouca coisa, né? Pouca coisa. Nosso convidado hoje, né? Tem que contar uma conta. Tá muito legal. E, Marcelo, acho que para a gente aquecer aqui, começar, né, a aquecer o papo, conta para a gente como é que está esse mercado que a gente sempre está falando muito de Mediatek, né? E como é que é essa busca, a disputa por talentos nesse mercado, como é que isso funciona? Esse termo Mediatek, ele veio, né, não foi a Globo que montou, mas a gente olhou, né, para fora e viu muitas empresas casando mais a área de negócio com tecnologia, né? O mundo se tornou mais tecnológico, as interações das pessoas, né, mais tecnológicas, e a gente viu essa necessidade da tecnologia estar ali influenciando e mais parceira do negócio e menos prestadora de serviço. Então, a gente tem grandes exemplos no mundo, né, das Big Techs, que né, se chamam de tech, mas são, na verdade, grandes empresas de negócio, de mídia. A gente viu, né, o caso da Disney, né, e entre outros. E é sobre isso, né, sobre
a gente ser protagonista do negócio tão quanto nossos parceiros aqui internos de conteúdo, né, e comercial. Isso traz desafios né, de você estar cuidando do dia a dia e estar sempre pensando no próximo passo. Então, isso é bom, que cria uma cultura de conhecimento, de aprender a aprender. É como se você acordasse e pensasse, o que eu tenho que aprender hoje? Porque o mundo está tão rápido, né? E pensar nas pessoas, né? E como você aprende e também ajuda os outros a aprenderem. Então, acho que a MediaTek na minha cabeça aqui, no que a gente discutiu, é isso, né? Assim, de estar realmente ser protagonista do negócio juntos, aprender todo dia com essa virada tecnológica e ver e estar pensando na frente, né? Como é que eu ajudo o negócio a pivotar ou escalar o que a gente tem. Fala muito da tecnologia e negócios juntos, né? E isso, trazer esse conceito MediaTek, a gente vê muito no dia a dia, né? Acho que as práticas que hoje a gente tem na tecnologia, né, como uma quarter planning, falam um pouco desse modelo, né? Você quer trazer rapidinho aí para ajudar a mostrar um pouquinho do modelo? Como a gente é parceiro, né? E aí na Globo isso casou muito bem, né? Assim, a gente foi todo o mercado que olha, né? Os consultores e olham o case da Globo, a gente virou case no mundo de mídia, assim, de juntar a emoção com a tecnologia, né? Assim, somos contadores de histórias, então acaba que como a gente impacta muita gente todo dia, e de novo, né, somos cases de audiência mundial, né, de 100 milhões de uns, né, tanto no digital quanto na vida analógica, né, da TV aberta. Então, assim, a gente precisa de processos, né, porque facilmente você pode se perder nos papéis e responsabilidades. Uma coisa é você ser protagonista e estar pensando no negócio, mas as competências continuam. A competência de produção de conteúdo, a competência de distribuição, de infraestrutura, de arquitetura, de software, desenvolvimento de software, né, de preparar aqui essa produção maravilhosa aqui desse podcast. Então, as competências continuam, né, e a gente foca, né, em treinamento e capacitação das competências e criamos processos para que a gente tire o melhor de cada competência. Então, o processo ele vem para apoiar e ter certeza de que cada um está contribuindo da melhor forma possível. Então, a gente fez o nosso modelo operacional de trabalho, que a gente chama o Global Framework, no digital, e a gente está escalando isso para fora das fortalezas do digital, como dizem lá, porque é um processo de agilidade, um processo onde você entende o negócio, todo mundo depois sai com o dever de casa de ter entendido o negócio nas suas competências, né, para trabalhar os seus sprints, né, seu dia a dia de trabalho. Então, né, no Hub a gente vai desenvolver software, em UX a gente vai, né, na tecnologia a gente vai desenvolver software, em UX a gente vai desenvolver experiências, em negócios a gente vai desenvolver planos de negócio, de marketing, né, de comunicação, e junto, né, essa interseção é a entrega, né, na interseção de todas as competências, tem algumas aqui, mas de todas essas competências. E aí o processo vem, a gente tem reuniões de quartil, né, que a gente chama de quarter planning, os nomes são em inglês mesmo, para referência, até como quando a gente vai se comparar, é mais fácil, porque o mercado está em inglês, muita gente reclama, a gente tenta traduzir o máximo possível, mas e sistematizar, né? Porque você fazer isso uma vez, a gente estava conversando isso antes. Fazer isso uma vez, não é que é fácil, mas é mais fácil. Você sistematizar isso todo quarter, todo ano, e fazer com que essa roda gire e entregue valor no final, que é o mais difícil, e a gente está fazendo com maestria aqui na Globo. Isso é legal, né? É igual se mantendo no topo, né? Como assim, a gente pode falar sem modéstia nenhuma, né? Que a Globo está há anos no topo, né? E não é simples, né? Você começa, se me dá um estirão, mas se manter realmente não é para qualquer um.
E para se manter no topo, a gente precisa ter grandes pessoas também, pessoas muito boas e desenvolver pessoas, né? E como é que a gente faz para captar essas pessoas no mercado, assim, né? A gente veio falando isso muito de cultura, e aí talvez a gente vá um papo que a gente já bateu, né, Natasha, de soft skills. Como é que a gente busca essa galera? Porque é difícil, ou quer dizer, não sei, estou assumindo que seja difícil achar alguém pronto para trabalhar na Globo. Pelo menos a gente tem muita dificuldade, eu que sou da plataforma de produção, como a produção de conteúdo é algo muito particular, às vezes a gente tem dificuldade de captar pessoas. Como é que funciona também ali dentro da área de produtos? O bom da Globo que é impacto. Então, a gente está sempre pensando nas pessoas e quando a gente vai captar, assim, você está preparado para impactar 100 milhões de pessoas, de cuidar de produtos e serviços assim que estão na TV conectada de mais de 30 milhões de casas? Então, isso, obviamente, ao mesmo tempo que arregala os olhos, dá um pouco daquele frisson, né? Nossa, peraí, eu estou preparado. Então, a gente deixa as pessoas muito tranquilas de que temos uma cultura de aprendizado rápido, né? Que eu costumo dizer, eu falo aprendizado rápido porque o mercado chama de fail fast. E às vezes a gente fala fail fast que a gente, vamos errar, vamos todo mundo errar. Não, não é que a gente não quer errar. A gente quer aceita o erro e aprende rápido. Para não fazer, né? Vamos errar outros erros, né? Cair e levantar rápido. Isso, resiliência é o nome do jogo. Então, assim, pessoas, normalmente pessoas que topam esse desafio de resiliência, de não aceitar o bom o bastante, o good enough, né? De estar sempre buscando. É impressionante quando a pessoa entra aqui para trabalhar com a gente, quando a gente vai no mercado, as pessoas têm essa nossa, a Globo tem qualidade, né? A qualidade, o padrão Globo de qualidade que foi criado lá atrás. Pode parecer, às vezes, para o mercado assim, pô, não, então eles são aficionados por qualidade a qualquer custo. Não, não é qualidade a qualquer custo. É não aceitar o bom bastante, né? Acho que é um pouco desse desafio. E quando a gente vai falar e conversar do nosso dia a dia com as pessoas, tem esse encantamento. Mas acho que o que mais encanta, isso encanta na hora o canto da sereia. E quando a pessoa entra, o que ela vê, na verdade, são processos estruturados, né, de conversa com o consumidor, conversa com o negócio, de transparência, de acesso. Nossa liderança é muito acessível. A gente trabalha isso, né, a gente está ali com todo mundo. Aí, não sei se Natasha tem mais exemplos, mas e essa questão do dia a dia, né? Cuidar do dia a dia, porque entender que o que faz aquela pessoa acordar, tomar seu banho, tomar seu café e falar assim, vou abrir o computador, né? Agora que é híbrido, né? Ou vou pegar o meu transporte para ir para o carro e vou me dedicar naquela linha de software, vou me dedicar naquele design daquele produto, porque o tempo é o nosso maior bem, né? Onde é finito. Então, assim, cuidar desse tempo das pessoas, né? E o propósito desse tempo que ele dedica, eu acho que é um diferencial grande que a gente tenta passar na hora de captar, na hora de conversar com as pessoas, e esse ambiente, né, de conhecimento constante, né, de academia de liderança, de estar preocupado se a pessoa está se capacitando, se é bom para ela também, é o que a gente cuida, né? Sim, eu acho que a gente, quando fala de atração, né, a gente tem essa força da marca, né? Então, a força da marca Globo, ela realmente nos ajuda nesse processo. E a gente conseguiu, né, estruturar cada vez mais isso, né, assim, de presença nas redes, né, de também estar forte em relação, quando eu falo do mercado de tecnologia, né, assim, que a gente é muito forte quando a gente fala de mídia, e hoje a gente pode falar que a gente também é muito forte quando a gente fala de tecnologia, né? Então, isso foi toda uma construção para a gente ter uma marca empregadora que realmente conversasse com esse público. Né? E isso se dá porque a gente está em evento, a gente palestra, a gente patrocina, a gente tem uma aproximação com as comunidades.
Então, isso é muito importante. A gente tem um programa de formação também, né? Como você falou, assim, nem sempre a gente vai encontrar as pessoas prontas, né? A gente brinca que só para você conhecer do mundo Globo tem um tempo ali quando você entra, né? E aí a gente também tem os programas de formação, né? E os programas de formação, eles também nos ajudam num outro ponto, que é também a questão da diversidade, né? Então, nossos programas de formação, a gente consegue atrair mais pessoas para a empresa, a gente ajuda nessa formação, às vezes não só para a Globo, mas para o mercado também, então a gente contribui para a sociedade nesses programas, e a gente também tem uma questão de diversidade para a gente conseguir ampliar toda a nossa base, todos os nossos números em relação a diferentes marcadores que a gente tem identitários, né? Seja de gênero, seja de raça, seja PCD, enfim, a gente também está sempre de olho nisso, né? E depois que a pessoa entra, né, a gente fala um pouquinho, assim, a gente tem um olhar para esse onboarding, que a gente sabe que é super importante, as pessoas, como o Marcelo falou, né, vir para a Globo tem um encantamento, mas dá esse frio na barriga, né? Tipo, vou dar conta? Né? Primeiro que a gente quer dizer assim, você não vai estar sozinho, né? Assim, vão ter outras pessoas com você nesse caminho. E o onboarding ajuda nisso também, para você se inteirar, para você conseguir ter ali as primeiras o entendimento, né, de como as coisas funcionam, né? Então, a gente fala, inclusive, que o onboarding é uma trilha, não é um dia. O onboarding, ele dura ali, vamos dizer assim, o estruturado inicial, pelo menos 3 meses. Né? E esse onboard é legal também, porque a gente tem, por exemplo, conversas com o N1, com o Red, com o Raimundo, dentro desse onboarding. E ele está sempre lá, disponível para falar, e a gente coloca isso um pouco mais para frente, assim, mais no final dessa trilha, justamente para a pessoa já se achar um pouco e ter esse bate-papo. Né? Então, a gente faz... realmente, a liderança tem portas abertas aqui. Né? E só para seguir ainda um pouquinho dessa questão de talentos, né? Assim, a gente tem, sim, não é simples atrair, a gente tem uma concorrência muito forte, né? Então a gente tem trabalhado bastante nisso e para manter também. Então a gente tem que ter um ambiente, né, que as pessoas queiram estar. Então a gente tem trabalhado bastante em relação a isso, né? Tem muitos exemplos, né? Focando em cultura, focando em ter um ambiente leve, em ter um ambiente que as pessoas possam se expressar por completo, né? Então tem várias iniciativas onde a gente vai trabalhar como ter um ambiente com leveza, como eu ter maior colaboração, o que eu preciso fazer, porque cada pessoa vai se engajar com uma coisa diferente. Né? Então eu falo, eu sempre brinco assim, engajamento não tem bala de prata. Uma série de coisas que a gente faz, desde olhar em remuneração e estar acompanhando o mercado e estar entendendo quais são os movimentos e o que a gente pode fazer aqui. Claro que sempre de olho com orçamento também, né? Então a gente está sempre andando junto. Outra coisa eu vou ter que olhar em desenvolvimento, outra eu vou ter que olhar em ambiente, outra eu vou ter que olhar em diversidade, vou ter que olhar em cultura. Então é sempre um ecossistema ali para a gente ter um bom ambiente que as pessoas queiram estar. Mas acho que a gente tem muitas práticas em cada um desses pilares. Muito legal. E é legal que assim, a gente precisa manter, né, os nossos times motivados justamente porque nós não temos poucas entregas, né, Marcelo? Então, então, falando de um tema aqui que você sabe pouco sobre produto, né, só mudando um pouco, conta pra gente um pouco como é que é o ciclo de desenvolvimento do produto. O que é a pessoa que for trabalhar aqui na Globo vai chegar, o que ela vai encontrar ali? Eu vou usar uma palavra que eu fiz um coach há um tempo atrás, nessa transição de carreira, né? Tô há 21 anos aqui, vim da engenharia, da TV, né? Que todo mundo fala, do grande Fernando Bittencourt, e temos, né, hoje outra cultura, outra empresa. Teve uma palavra que me marcou muito, que é o caórdico, o caos e a ordem juntos, né? Então, assim, desenvolvimento de produto, você está trabalhando nessa zona entre o caos do criativo, né, de você estar surpreendendo o seu consumidor, o consumidor querendo mais, querendo, né, e puxando você para experiências inovadoras, e a ordem de, né, como é que eu faço isso com escala, que isso escale para, né, 5 milhões de acessos por segundo, né, 5 milhões de pessoas ao mesmo tempo,
para que, né, que você consiga manter essas pessoas no ar e que você consiga, né, ter toda a qualidade que você precisa e o processo, e que isso não vire, né, uma lista de pedidos que a gente não consegue entregar e fica tudo atrasado e tem aquele sentimento de que você não está, você entrega, mas não tem o sentimento de entrega. Então, é esse balanço entre caos, né, entre caos e ordem, para mim, é a palavra que define o desenvolvimento de um produto D2C, né, direto ao consumidor. Mas é tudo sobre você deixar, de novo, né, papéis de forma transparente, a criação desse processo, né, desse nosso modelo operacional, de estar no dia a dia ouvindo o negócio. Então, a gente tem, vai falar aqui das nossas cerimônias, principais cerimônias, né, do nosso processo. A gente tem a quarter planning do início do ano, a gente fala do ano, então os líderes de negócio. E aí, né, o Eric, que é o diretor de produtos e serviços digitais, a Renata, diretora de produto comercial, né, do comercial digital, né, a gente chama convidados de negócio, né, o Gabay já participou como líder ali dos canais pagos esportivos, né, já chamamos também Tereza como head do Globoplay. Então, se fala do ano. E aí todo mundo tem acesso a essa informação. Não é uma questão assim, é o dev júnior, o estagiário, todo mundo é impactado com essa informação de estratégia. Depois desse planejamento estratégico, que a gente sabe, né, assim, beleza, como é que vai ser meu ano? A gente faz um trabalho, então, de desdobramento desses objetivos macros de negócio, né, os OKRs, Objective and Key Results. Depois que a gente faz esse desdobramento, o dev não vai pegar o objetivo de negócio e falar assim, beleza, eu tenho que atingir não sei quantos milhões de base ou de acesso. Ele vai transformar isso no dia a dia. Ele vai transformar, eu tenho que... para atingir isso desdobra em tantos video views. Pô, mas para ter tantos video views, eu tenho que ser capaz de ter tantos RPM na minha aplicação. Então, a gente faz de um jeito que a gente desdobre e tangibilize para cada competência qual é aquele índice que eu tenho que correr atrás que vai impactar aquele índice de negócio. Essa é a conexão. Então, de novo, lembra que eu falei cada um na sua competência? Então, também, como é que eu desdobro? E aí tem um trabalho grande, né, do nosso time de agilidade, junto com o time de produto e negócio, que é desdobrar essa atribuição de índices. Depois a gente vai para o dia a dia. E aí, no dia a dia, você tem o gestor da agilidade, que vai dar ali as cerimônias, né? A gente tem os sprints, nossos sprints são normalmente de 2 semanas. Dentro do sprint, o time decide, dependendo da entrega, se ele vai trabalhar de forma ágil, onde você vai trabalhando pequenas entregas incrementais, ou se é waterfall. Às vezes a gente trabalha com data, temos eventos, então a gente tem que fazer, né, regressão a gente tem que entregar carnaval, isso, tem que entregar isso aqui, tem que entregar isso aqui, e vamos ver onde a gente consegue entregar, e vamos e sempre a cada 2 semanas, ou na sua cadência, dar transparência e gerar expectativas com o negócio. Maiores problemas, questões e discussões que a gente tem, e temos que falar, na gestão de expectativa, né? Você está esperando uma coisa, cada competência vai para sua casinha resolver, quando volta e junta, né? Essa gestão de expectativa e casamento, né? Que é o que dá trabalho, não dá prazer de tentar resolver. Então, temos os sprints, os sprint plannings, onde participam, né, toda a nossa time do Hub Digital e Multi. Tem uma questão também de gestão de dependências, né? Não dá para escalar com um time só, com uma liderança só. Então, temos os times de plataformas, todos os produtos se alavancam nas plataformas para não ter que redesenvolver o player, o Global ID, né? Então, você tem as plataformas, a infraestrutura que cuida do nosso ambiente agora de cloud e de toda a ferramental para a gente escalar. Então, todo mundo tem muita ciência de que eu não faço nada sozinho. Para crescer, tem que crescer todo mundo junto, né? Senão, não dá. Senão todo mundo mantém no topo o negócio. Exatamente. E essa cadência, a gente tem a cadência durante esse trimestre, a gente separa o ano em trimestres.
E aí, nesse quartil, a gente vai lá e volta com o negócio e fala, ó, onde é que a gente está, o que a gente foi feito. Então, tem cerimônias que a gente chama de revisão de produto, product review, e revisão de experiência também, né? Das experiências, como a gente fala muito com o consumidor final. Onde também todas essas partes integrantes, não só o time que está ali na ponta desenvolvendo o app, o site, mas também o time de plataforma, voltam para o negócio. Então, dar voz, dar transparência, propósito, e aí com isso a máquina vai girando. E todo quartil depois a gente vai, revisa aquele plano do ano, ajusta o que tem que ajustar, essa é a natureza do modelo ágil, é você poder ajustar, deixar de fazer o que a hipótese que não se provou, ou continuar a iterar em cima daquela hipótese. Então, são os ciclos de otimização que a gente chama, seja um ciclo para ajustar, é só ajustar a cor, é só ajustar, vamos ajustar aqui a cor da fonte, a gente fez isso, né? Na home, não, vamos ajustar aqui esse fluxo de vendas, ou vamos repensar um pouco esse fluxo de venda, ou vamos repensar o produto como um todo. Então, esses ciclos de otimização são muito importantes, esse feedback loop, para esse modelo ágil se ajustar. E é isso, então, e de forma sistemática para todos os nossos serviços. É legal que assim, o grande diferencial de tudo isso, né? Acho que se você me permite resumir, é algo que você já falou, que é gerar valor. Então não importa se é ágil, se está no waterfall, mas assim, ele tem que estar sempre gerando valor. E me parece que assim, existe toda uma estrutura, uma gestão justamente buscando para isso, né? E quando a gente trabalha com ágil, pelo menos, né, como você falou nessa retroalimentação, quer dizer, você não tem espaço, o seu espaço para perda é menor, né? Você consegue reagir muito antes do que a entrega é cheia. Então acho que isso ajuda muito mais a gente até a dar um pouco mais de velocidade. E somado a isso, né, Nath, a gente tem outras coisas aí que o RH capitaneia também, né? Outras ferramentas de gestão. Sim. Eu até antes de entrar nesse assunto, Felipe, eu queria que o Marcelo ainda trouxesse mais um pontinho aqui. Claro, você que por manda. favor. Que eu acho que seria legal você trazer alguma prática que mostre que a gente tem um cliente no centro. Assim, dá um exemplo aí para a gente, assim, de quando o cliente está no centro, do que a gente faz. A gente tem Vou usar o exemplo do Globoplay, né? A gente, há 2 anos atrás, tínhamos todas as métricas, o Gira, né? Onde a gente acompanha todas as histórias e épicos de desenvolvimento, pontos de desenvolvimento. A gente tinha nosso lab de experiência, onde a gente traz pessoas de forma presencial ali para usarem e darem feedback, mas um diferencial nosso que a gente teve de colocar o consumidor no centro foi montar o mapa da experiência, onde tinha o time de UX e o time de atendimento ao consumidor, e a gente passou a gravar os áudios, e obviamente das entrevistas, com permissão dos entrevistados, e aí a gente passou a fazer sessões com os desenvolvedores e com os UXs e com todo o time, ouvindo o áudio. Tá? E aí teve uma senhora que falava, mas eu não consigo me logar. Não, login. Mas o que é login, meu senhor? Essa é minha mãe é. Senhor, eu não sei o que é login. E aí veio, né, a questão da gente chamar de minha conta e tal. Assim, coisas desse tipo. Assim, mas eu não estou entendendo porque aonde eu tenho que clicar? Não, clique em entrar. Não, mas não é um botão. Aí a gente foi lá, peraí, tem que botar um adereçozinho foco no botão. Então, quando a gente começou a botar o áudio das pessoas sofrendo com nossos produtos, e aí isso impacta mais, as pessoas deixam de fazer o que elas estão fazendo na hora. Não, peraí, temos que priorizar isso, obviamente dentro do nosso formato, continuar assistindo também, colocamos uma tela intermediária. E se eu não quiser continuar assistindo? Aí o pessoal ficou assim, mas por que ela não quer continuar assistindo? Não, porque pode ser alguém da casa que não viu, então a gente botou a tela de voltar do início. Então, assim, coisas desse tipo, quando a gente passa a ouvir da boca da outra pessoa a dor, né? Assim, eu falo, né? Toda casa que eu vou, né, de outra pessoa, até o hotel, eu boto no Globoplay e pergunto para as pessoas, pô, ruimzão esse Globoplay, né? Fala aí.
Aí o pessoal, não, porque isso aqui não funciona. Eu fico anotando aqui assim, ó, tá. Mas é oportunidade, é onde você tem uma presente, né? Que é a oportunidade de melhoria. Eu vou depois botar o número da minha mãe aqui. Isso vale para todo mundo. Isso a gente faz no G1, modo escuro no G1 também. A gente acabou de fazer um trabalho grande nos produtos de acessibilidade. Eu estava no avião vindo uma ponte aérea e, por acaso, na época de todas as flores que a gente estava para lançar ali, sentei do lado de duas pessoas parcialmente cegas, né? Quer dizer, uma era totalmente cega, a outra era parcial. E achei muito interessante. Elas estavam filmando o take-off, né? A arremetida do avião. E o que é parcialmente colocava o celular muito perto, assim, para ele ver. É como se fosse um zoom do que está na janela, né? E aquilo me impactou muito, assim, da gente trazer. Eu comecei a conversar com eles, né? E aí eu falei de novo, né? Pô, Globo.com é meio ruim, né? De acessibilidade. Me conta aí, o que tá faltando e tal. Fiz uma provocação, mas me identifiquei também, para não parecer, né? E aí ele comentou, pô, o cabeçalho de vocês é muito confuso. Até chegar no leitor de tela, até chegar na informação, é muito confuso. Então a gente já tá com essa história para, né, esse ano resolver. Então é mais uma dos feedbacks que a gente traz aqui do dia a dia para a gente resolver, né? Cara, muito legal. Felipe, vou responder agora. Eu não podia deixar. Sem problema. Isso foi sensacional. Eu falo muito, um pouco não. dessa parte. Mas não, foi ótimo. A gente precisa estar sempre com esse alerta, né? De ter o cliente no centro, né? Mas acho que, voltando a falar aqui das práticas, né? Uma que eu acho que me encanta muito e que dá muito certo, e que tem muitos anos que a gente trabalha aqui dentro da tecnologia, principalmente no Hub Digital, né? São os Big Reviews. Então, o Big Review, ele é uma coisa feita pelos times, né? Então, os times apresentam suas entregas a cada quarter, né? A cada trimestre, né? Então, é um momento de você saber o que as pessoas estão fazendo. A gente tem quase 200 times dentro do Hub Digital. É impossível você saber o que todo mundo está fazendo. Mesmo num Big Review. Mas é uma forma da gente se aproximar mais, né? Da gente estar ali entendendo e vendo o que as pessoas estão fazendo e principalmente vendo assim, poxa, isso aqui pode me ajudar. Poxa, essa pessoa trabalhou com uma coisa que eu vou passar a trabalhar. Ou, nossa, eu não tinha pensado nisso, que solução, isso pode, né, eu posso agregar de alguma forma no meu dia a dia. Então, acho que o Big Review é uma forma que os times se organizam, apresentam, cada vez mais a gente sempre vê times aderindo a essa iniciativa, né? Porque é algo que realmente funciona. E também é uma maneira da gente celebrar, né? Porque a gente também gosta de se divertir e celebrar, né? Então, falar das entregas, ter orgulho daquilo que conseguiu concluir, né? Dado todos esses desafios que a gente já viu, também é super importante, né? E o outro que eu acho que também é super vencedor é o Hack Day, né? Assim, a gente tem um momento para os times também se juntarem, e aí é legal. Muitas vezes são outros times, não é o seu time que você trabalha todo dia, né? Você constrói um outro time, você tem uma ideia, você não conseguiu vender essa ideia para o seu PO ali, para sua gestão, né? Para a pessoa que ou realmente não tem a ver com o que você trabalha diretamente, né? Mas é uma ideia que você acha bacana, que você acha que vale a pena. Você coloca essa ideia, outras pessoas que se interessam por aquela ideia se juntam a você e tem ali quase 24 horas, 2 dias ali, mas não começa ali umas 10 horas até o dia seguinte para produzir. É impressionante o volume de produção, impressionante, que se consegue fazer nesse tempo. As ideias, muitas das ideias acabam entrando para os produtos, porque as ideias são sempre muito boas, enriquecedoras, são ideias que, nossa, como é que a gente não pensou nisso, às vezes, né, assim, quando vê o negócio no ar. A liderança participa também, então é legal porque consegue ver o que está acontecendo, o que está na cabeça das pessoas, ou se tem coisas que a gente aqui, poxa, vamos ajustar aqui, isso aqui a gente consegue puxar. Então, realmente é um processo que também é organizado pelos times e que
traz muitos benefícios, né? Seja de colaboração, integração, porque você conhece outras pessoas, você se coloca num papel, muitas vezes, às vezes você está liderando aquele time, ou você vai apresentar, vai defender aquela ideia num pitch. Então, tem muita coisa que é trabalhada dentro desse modelo e que é algo também feito pelas pontas. Então, só 2 exemplos aqui para a gente... E a gente fecha como a gente abriu, né? Falando assim, cultura, pessoas, né? Que de fato é isso que faz o diferencial, né? E que gera valor. E estamos chegando, né? Ela chegou, sempre chega, ela sempre implacável à hora do fim. E aí, queria agradecer aqui Natasha Geraldo, que me ajudou, né? Esteve comigo aqui como co-host. Marcelinho, obrigado por ter vindo aqui também. Últimas palavras. Não, obrigado, prazer falar desse tema de novo. Como a gente comentou na abertura. Eu vou terminar com um jargão que está na moda aqui. É sobre isso. É sobre isso. É sobre isso. Super agradeço, Marcelo, por ter topado aí o desafio, estar nessa abertura brilhantemente. Tinha certeza que ia ser maravilhoso. Tenho certeza que tudo que a gente conversou aqui vai estar ajudando outras pessoas, e principalmente por ser, assim, sempre esse ambiente leve, de troca, de bem-humorado. Felipe, parceiraço, já estou aqui, já me sinto super de casa aqui. Você é de casa. Super obrigada, gente, foi ótimo. Muito legal. E para você que está nos ouvindo, a sua plataforma de áudio preferida, por favor, dá aquele like, né? Curte a gente, se inscreve para sempre estar recebendo notificação dos nossos novos podcasts. Você que está no YouTube, no canal do Vem Pra Globo, se inscreve, deixa o like aí também, ativa o sininho para notificação e a gente se vê na próxima. Valeu!